Olá, irmãos, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez em colaboração, ao ciclo de estudos e palestras da nossa casa, Fraternidade. E hoje nós temos a alegria de discorrer sobre o tema As Lições de Joana de Ângeles. E para começarmos então o nosso estudo, eu trouxe como leitura preparatória o texto A Paciência, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Essa mensagem inicia assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Todavia, existe outra muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória, a de perdoarmos aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. A vida é difícil, bem sei. Compõe-se de mil nadas que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, embora nada tivesse de que se censurar. Ao passo que tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Essa mensagem é assinada por um espírito amigo na cidade de Le Havre, em 1862. E nós veremos que esse espírito amigo é a mesma entidade Joana de Ângeles, sobre a qual nós vamos conversar um pouquinho hoje. Então, para darmos sequência, à nossa preparação, eu gostaria de convidar que todos os irmãos fechassem os olhos nesse momento, que pudéssemos juntos, unidos, elevarmos os nossos pensamentos ao alto, vibrarmos os nossos corações em amor, buscando essa conexão, essa sintonia com o plano da luz, sentindo-nos balsamizados, serenados, acolhidos por essas bênçãos que se derramam do coração de Deus. Que todas as reflexões feitas aqui possam ser também uma luz que nos nutre, que nos preenche, que nos clarifica o pensamento, que edifica sentimentos bons em nossos corações e que mais do que todas as coisas, essas lições possam ser vivas em nós, transformando o nosso agir no mundo, o nosso falar, as nossas ações, sempre no caminho de maior excelência para o amor, para a fraternidade. Que assim seja. Então, queridos, como reflexões introdutórias, eu gostaria de trazer, que Joana de Ângeles, esse espírito que nós conhecemos como mentora do nosso querido Divaldo Franco, grande divulgador, palestrante espírita, nosso irmão de doutrina, ela vai se apresentar a ele por esse codinome, E Divaldo vai nos contar que desde pequenininho ele já sentia próxima dele uma presença muito amorosa, muito dedicada.
Só que só quando ele estava com 18 anos, em 1945, é que Joana vai iniciar suas comunicações com ele. E ela vai se mostrar nesses primeiros momentos apenas como um vulto luminoso, mas uma forma bastante imprecisa, e ainda não se identificava por nenhum tipo de nome. E aí, o que marcava Divaldo nesses primeiros momentos, e também a todos aqueles que conviviam com ele nos trabalhos espirituais que eles realizavam, é que toda vez que esse espírito se manifestava, ele se manifestava deixando muita doçura, muita sabedoria emanada a partir da sua presença, né? E essa mentora, ela insistia com o Divaldo que ele não se preocupasse tanto com o seu nome, com quem ela era, como se chamava, porque aquilo não tinha tanta relevância, mas sim as mensagens que ela trazia, né? Assim como ela dizia para ele também que o único guia com quem ele devia se preocupar e a quem ele devia ser fiel era o Cristo, porque o Cristo, como esse guia perene, né, eterno, ele jamais se afastaria do Divaldo ou de qualquer um de nós, mas que qualquer outro mentor ou guia seria passageiro, seria transitório, não estaria com ele para sempre, né? E aí, então, só 11 anos depois dessas primeiras comunicações, já em 56, é que Joana vai se identificar a ele por este nome, né? Porque era uma reivindicação que ele fazia constantemente. E a partir dessa revelação do nome é que ela também começa a se mostrar para ele com uma aparência mais precisa, de uma freira, né, nas suas indumentárias religiosas. E falando um pouquinho agora, assim, das revelações que Joana fez acerca das suas muitas existências, a gente vai ver que quando ela traz essas informações para Divaldo, ela não faz isso dentro de uma ordem cronológica das suas vidas, mas dentro de algumas oportunidades que eles tinham de visitar certos lugares onde ela já havia estado, né, em encarnações passadas. Só que aqui a gente vai tentar apresentar dentro de uma ordem mais cronológica. E mais importante que as existências dela, os nomes, as personalidades que ela tinha, foram as lições que ela deixou encerrada em cada uma dessas vidas, né? Nesse sentido, a gente vai começar a falar de Joana de Cusa. Joana de Cusa é uma personalidade que aparece no Evangelho de Lucas em 2 momentos. No primeiro, no capítulo 8, versículos de 1 a 3, quando Lucas está dizendo, né, que haviam muitas pessoas seguindo Jesus, por onde ele caminhava, por onde ele ia, né, nas suas pregações, e que além dos seus discípulos havia um grupo de mulheres que o seguiam, dentre os quais estava Joana, esposa de Cusa, né, que era um signatário, né, de Herodes Antipas. Ele era, por sua vez, um homem muito intransigente. Assim, rapidamente, a segunda passagem em que Joana de Cusa é citada é já no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, quando ele vai falar das mulheres que estavam se preparando para ir ao sepulcro onde Jesus havia sido enterrado para balsamizar o seu corpo, como era de costume naquela época. E aí ele então diz que essas mulheres, entre as quais Joana de Cusa se encontrava, chegaram ao sepulcro e o encontraram vazio, né? Então, mas as informações mais relevantes que a gente vai encontrar dessa personagem, elas vão estar dentro de um livro de Humberto de Campos, que é o Boa Nova, na lição número 15, onde ele conta então um pouquinho, algumas passagens de Joana de Cusa. Ele conta que ela era uma jovem, então casada com esse homem, né, que era muito intransigente, muito rude e muito avesso aos ensinos de Jesus, não gostava nem de ouvir falar. E Joana, por outro lado, o havia conhecido e gostava de acompanhá-lo sempre que tinha a oportunidade, né, nas suas pregações. E um dia ela teve a oportunidade de conversar com Jesus e de dizer para ele do seu desejo, né, desse chamado que ela sentia por segui-lo pela vida e que ela gostaria de deixar o seu esposo para poder levar essa vida
né, seguindo o Cristo e ajudando a cuidar das pessoas necessitadas, como todos os que estavam seguindo Jesus faziam naquela época. E Jesus vai dizer para ela que nenhum encontro na vida é algo arbitrário, né? Que todos os encontros têm um propósito, têm um sentido. E que ela poderia muito bem servir ao Cristo, né, assim, aos seus ensinos, na medida em que ela se dedicasse ao esposo, que ela o amasse e que ela se dedicasse a cumprir as lições dentro do próprio lar, né? E ela vai dizer, Jesus vai dizer para ela, mesmo que esse terreno seja muito arenoso, é importante que você procure cultivá-lo, né? Para que você possa fazer novos plantios. E ele diz então, ser fiel a Deus amando os seus familiares, amando o seu esposo, né? Esclarece sempre que possível e silencia quando você vir que que não vale a pena, né? Tentar dialogar. Alguns momentos o silêncio é o mais adequado, né? E aí então quando Joana retorna para o lar, depois desse diálogo com Jesus, ela volta de ânimo renovado, né? Então ela começa a lidar de uma forma mais serena, mais resignada com aquela situação, com aquele relacionamento que era difícil, buscando edificar ali então as lições de amor, de caridade que ela havia escutado de Jesus, né? Algum tempo depois, então, ela perde o seu esposo e a situação dela fica muito difícil, porque naquela época uma mulher viúva, ela padecia bastante, né? E aí, como ela tinha um filho pequeno, ela começou a trabalhar. E ela trabalhava nas casas das patrícias, das mulheres com quem antigamente ela dividia saraus, festividades, né? Mas fazia tudo com muito zelo, com muita dedicação, com muita humildade. Até que em 68, então, ela é levada a um poste de martírios, né, com seu filho, que ainda era jovem. E porque nessa época os cristãos estavam sendo muito perseguidos, né, de forma muito ostensiva. E nesse momento em que ela se encontra ali, então, prestes a ser queimada, né, na companhia do seu filho implora a ela que abjure ao Cristo, né, que abjure as suas ideias cristãs. E não só ele, mas também toda a comunidade que costumava acompanhar esses momentos, né, que aquilo era tido até como um evento, né, nas cidades, né. Ela vai dizer para ele, filho, te aquieta, né, te cala, te resigna, porque Jesus, que era puro, aceitou os sacrifícios, né, então cabe a nós também aceitarmos sofrer com honra nesse momento, né? E ela vai dizer que acima das felicidades do mundo está a fidelidade a Deus e que era disso que eles precisavam dar provas naquele momento, né? E aí um dos soldados que estava vendo aquela cena e aquele diálogo disse, então quer dizer que Jesus só te ensinou a morrer? E ela, muito amorosamente e a exemplo do que o próprio Cristo fez no momento do seu sacrifício, né? Ela vai dizer, não, ele também me ensinou a amar. E dando ali a mesma exemplificação do Cristo, né, de perdoar aquele que a estaria em poucos instantes assassinando. Então ela nos deixa essa lição maravilhosa, né, de abnegação, de dedicação, de abrir mão de si mesma em favor do próximo, né, em todo o cuidado que ela teve com o seu esposo, depois com seu filho e todos os sacrifícios que fez na vida, sempre carregando em seu coração as lições de Jesus. A próxima encarnação que Joana revela a Divaldo é a de Clara de Assis, né? Que foi companheira e irmã de Francisco na sua jornada religiosa e missionária. Clara viveu entre os anos de 1194 e 1253 e ela era uma jovem de uma família muito abastada e muito importante, da cidade de Assis, e era uma jovem muito bela. Mas ela não tinha vocação para o casamento, não desejava aquela vida de alta sociedade. Ela tinha muita vocação religiosa e ela tinha muita afinidade com os ensinos de Jesus, né? Então ela vai aos 16 anos procurar Francisco de Assis, que na época já era um pouco mais velho, né?
Ele tinha 29 e ela 16, e ele vai ordená-la. E ela se torna uma religiosa e ela vai fundar a parte feminina, né, da ordem franciscana. E essa ordem então passa a se chamar a Ordem das Clarissas. E a vida de Clara também é esse testemunho de abnegação, de dedicação, porque ela então faz o voto de pobreza, leva uma vida muito austera, muito simples, humilde, e ao mesmo tempo em serviço aos pobres, aos doentes, numa parceria, vamos dizer assim, né, com o seu irmão Francisco. E é interessante que existe uma passagem da vida de Clara de Assis que se assemelha muito a uma passagem da vida de Joana Angélica, anos à frente, né? Porque houve uma invasão das terras de Assis, né, pelos sarracenos, àquela época. E Joana, então, para defender o seu convento, a sua ordem e as suas irmãs religiosas, ela sai com o ostensório em punho, né, e dizendo palavras evangélicas, e conta-se que aqueles sarracenos que estavam prestes a invadir o convento e provavelmente agredir e até molestar as irmãs, eles se viram tomados por uma força estranha e saíram correndo de lá. A outra passagem, existência, né, que Joana vai contar, vai narrar para Divaldo, é a de Joana Inês de Asbage, que viveu entre os anos de 1651 e 1695. Depois de ordenada, ela vai se tornar, né, o seu nome ela vai adotar o nome Juana Inês de la Cruz. Ela viveu na cidade de São Miguel de Neplanta, próxima à cidade do México, e conta-se que ela era inteligentíssima, que aos 5 anos ela já havia aprendido a ler e já escrevia versos. E ela aprendeu a ler enquanto os professores ensinavam a sua irmã mais velha, o ensino em domicílio, né? Ela também costurava, e ela já dizia para o pai que queria ir para a universidade, estudar na universidade. E o seu pai diz que para que isso acontecesse, ela tinha que passar a se vestir de menino desde aquele momento, né? Porque só os homens costumavam frequentar a universidade. Mas ela olvidou tudo isso e seguiu, aplicada nos seus estudos, e disse que ela aprendeu o latim em 20 aulas, e que também aprendeu o português e falava também a língua nativa dos índios locais, né, que eram os Nahuatl. E aos 15 anos, 16 anos, ela era a dama de companhia da vice-rainha, chamada Leonor Carreto. E frequentava então os saraus da corte, em momentos em que ela declamava muitos poemas e respondia a questões filosóficas das pessoas, dos convidados, né? Porque todos conheciam a sua erudição, o seu gosto pelos estudos, e ela se mostrava uma pessoa extremamente inteligente. Aos 16 anos, então, em 1667, ela vai buscar o convento das Carmelitas porque desejava se converter a essa ordem. E depois de um certo tempo, ela passou para a ordem de São Jerônimo, porque essa ordem lhe permitia dedicar-se mais aos estudos. Então, todo o tempo em que ela não estava trabalhando nas funções religiosas, na sua ordem, ela estava na biblioteca estudando. Daí porque ela passou a ser conhecida como a monja da biblioteca. E essa vice-rainha, que era então sua companheira e sua amiga, acabou por publicar vários dos seus poemas. E ela ainda hoje é conhecida, é considerada uma das maiores poetisas, né, da língua hispânica. E conta-se que ela também ou foi, né, a primeira feminista, né, na sua região, naquele momento, porque ela tinha essa defesa de que as mulheres deveriam, sim, dedicar-se aos estudos. E ela estudava todos os campos de conhecimento, de astronomia, filosofia, psicologia, né? E o que ocorreu, assim, já no final de sua vida, no ano de 1965, é que a peste bubônica, ela estava também de forma pandêmica, né? Espalhada por todos os vilarejos, por todas as cidades. E chegando, então, na sua comunidade, ela acabou por contaminar ou contagiar todas as suas irmãs de convento. E ela se dedicou, então,
incansavelmente ao cuidado das suas irmãs, até que conta-se que ela cuidou de uma a uma e elas foram falecendo, até que não restasse mais nenhuma. E só assim, só depois disso é que ela se entregou e também acabou morrendo desse mesmo mal, aos 44 anos de idade. Então aqui, Juana Inês de la Cruz também nos deixa, né, um legado, lições que nós poderíamos resumir como a busca pelo autoaprimoramento, pelo conhecimento e pela aplicação, né, dos seus dons e das suas habilidades em favor do próximo. Uma outra existência que Joana de Ângeles revela a Divaldo é a de Joana Angélica de Jesus, que viveu na Bahia nos anos de 1761 a 1822. Conta-se que ela foi ordenada aos 21 anos e vivia dentro das regras de Santa Clara, né, das Clarissas, ordem que ela mesma havia fundado em existência pregressa, né? E aí houve um episódio no ano de 1822 em que ela então vai defender o seu convento e as suas irmãs da invasão de soldados portugueses que estavam ali combatendo os rebeldes, né, os brasileiros que estavam lutando pela independência do Brasil. Então ela se posta à frente da porta do seu convento e um dos soldados que estava alcoolizado acaba por feri-la mortalmente. Mas no momento em que ela fez essa barreira e não permitiu que os soldados invadissem o convento, foi possível que todas as irmãs fugissem e todas foram salvas. Ela então deixa essa lição, né, de entregar a vida em favor daqueles a que amava e a quem se dedicava. Ela foi considerada mais tarde uma mártir da independência brasileira. Joana de Ângeles, enquanto espírito, né, enquanto pessoa na espiritualidade, enquanto ser na espiritualidade, ela então vai ser conhecida por nós como essa mentora do nosso querido Divaldo, né? Durante as suas existências, as suas exemplificações foram sempre essas, né? De abnegação, de desprendimento, de esquecimento de si, para se dedicar aos outros, né? Lições de amor, de caridade e também pela busca do autoaprimoramento. Da sua vida na erraticidade, nós também sabemos que ela participou na época da codificação do Espiritismo, né? Colaborando com a equipe do Espírito de Verdade. Ela era uma dos espíritos, né, que estava ali em auxílio a Kardec, em auxílio aos médiuns que estavam recebendo as mensagens, né, daquele coletivo de espíritos de luz que estavam nos legando todos esses ensinos da terceira revelação. E nós temos duas mensagens que são atribuídas a ela, né, que à época se identificou como um espírito de verdade, que são a lição à paciência, que está no capítulo 9, é o item 7, e a lição e as instruções dos espíritos no capítulo 18, dar-se-á aquele que tem, né? E ela assina então como um espírito de verdade. Disse também que na sua jornada como mentora espiritual, e isso é de conhecimento de todos nós, né, que ela vai auxiliar Divaldo em todo o seu trabalho como médium, também na produção de obras literárias muito relevantes, inicialmente mensagens esparsas que são publicadas em revistas espíritas ou que são distribuídas para a comunidade local, e depois com os livros que ela começa a escrever, sendo o primeiro deles Messes de Amor, né? E também Joana tem uma importância muito grande dentro de uma remodelação dos trabalhos assistenciais que Divaldo começou a desenvolver na Mansão do Caminho, né? Então, inicialmente como o abrigo para crianças sem lar, sem família, ela vai inspirando, né, e orientando Divaldo e toda a sua equipe de trabalhadores a ampliar esses serviços. Então lá se implementam escolas,
também oficinas de profissionalização de adultos, serviços assistenciais, serviços médicos, odontológicos, serviços sociais, né? Então hoje existe uma obra social muitíssimo ampla, né? Onde milhares de pessoas são assistidas, milhares de crianças e jovens são educados, milhares de adultos também ganham ali uma profissão, e isso tem impactado de forma positiva, né, na qualidade de vida, na saúde de toda aquela população. Mas talvez o legado mais importante de Joana de Ângeles, dentro do seu trabalho como mentora, tenha sido, ou esteja sendo ainda, né, as obras de cunho psicológico que ela está nos legando, né? Então nós temos hoje uma série psicológica, assim intitulada, porque os 16 livros que a compõem, eles tecem, né, uma ponte entre as ciências psicológicas, principalmente as ciências, a psicologia junguiana ou psicologia analítica e aquelas de cunho transpessoal, e essa ponte então com o corpo doutrinário espírita cristão, né? Então ela traz dentro dessa sua obra nos fundamentos, né, nos princípios basilares dessas suas obras psicológicas está a figura do Cristo, né? Onde ela nos coloca que ele é o grande pedagogo da humanidade, assim como Kardec já asseverava, Emmanuel e tantos outros, né, que nos inspiram nos ensinos espirituais. Mas que, para além de um grande pedagogo que nos ensinava não só com palavras, mas com toda a exemplificação, com todos os atos da sua vida, né, Joana também nos diz que Jesus foi o terapeuta por excelência, né, o psicoterapeuta por excelência, mas que curava corpo e alma porque sabia olhar para cada um de nós não como personalidades transitórias, né, como seres mortais, mas nos olhava como os seres imortais que somos, né, como esse espírito que está numa jornada imortal, e nos preparando, nos deixando lições que nos instruíam, nos fortaleciam, nos deixou um roteiro para que pudéssemos seguir nessa linha de perfectividade, né, até a esta fatalidade de sermos seres perfeitos, seres luminíferos, né, que estamos em consciência unificada com a consciência do Pai, né? E o que de melhor nós aprendemos com Joana, e particularmente eu destacaria dos estudos que tenho feito a respeito desse espírito luminoso, né, é que por mais que nós tenhamos bons professores, né, e tendo no Cristo o nosso maior professor, né, as lições só cabe a nós mesmos realizá-las, né? Os nossos mestres não realizarão as nossas lições por nós, né? Do mesmo modo, por mais que tenhamos bons terapeutas em qualquer área, né, para a saúde do corpo, da alma, somente no momento em que colocarmos em prática, né, as terapêuticas que nos são prescritas, é que de fato alcançaremos o nosso melhoramento, a nossa cura, né, a superação das nossas mazelas, né, físicas ou espirituais, né. Joana também nos ensina que a melhor maneira de servir a Deus é buscando a nossa própria iluminação, é buscando o nosso autoaprimoramento, né? O que só é alcançado quando nós buscamos com muita sinceridade conhecermos a nós próprios, né? Mergulharmos no íntimo de nós mesmos para buscar ali as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, os nossos vícios, né? As nossas mazelas, e trazer tudo isso à luz para que possamos transformar, né? Colocando no lugar, né, dessas imperfeições novas virtudes, melhorias, né, potencialidades que venhamos a cultivar e a expandir por meio do nosso esforço pessoal por essa transformação, né? Joana então nos ensina que a melhor maneira de servir aos nossos irmãos é podermos colocar à disposição deles aquilo que somos,
mais do que aquilo que temos, porque oferecer o que temos é bem mais fácil, como ela nos disse na mensagem que escolhemos para a abertura do estudo, né? Do que oferecermos de nós mesmos aquilo que somos, né? Quando colocamos o melhor de nós ao dispor dos nossos irmãos, ao dispor do bem coletivo, do bem comum, assim nós estamos servindo a Deus. E assim nós estamos realizando Deus em nós, né? Quando buscamos nos alinhar com as suas leis, com os seus princípios, né? E nos transformando em nós mesmos, né? Nesse evangelho vivo, de amor, de caridade, de justiça, né? Sendo tudo que nós queremos ver no mundo, né? Como também Gandhi nos dizia. Bom, são essas as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês, que elegi entre tantas outras que nós poderíamos ter elegido, né, da vida e do testemunho dessa grande mentora que é Joana de Ângeles, a quem eu particularmente devo minha gratidão, né, e muito do que tenho procurado exercitar, né, assim, acho que ela potencializa todos os ensinos do Cristo, né, e os ensinos trazidos pelos Espíritos durante a codificação do nosso querido Kardec, de Emmanuel, de Chico e do próprio Divaldo, né? E de tantos que seria impossível, né, relacioná-los a todos, que têm nos legado aí tantas lições luminosas. Então, mais uma vez, eu gostaria de convidá-los, né, a fecharmos os nossos olhos para fazer esse mergulho de novo nos nossos corações, nas nossas mentes, e visitando o nosso íntimo, sentir essa gratidão infinita por essas bênçãos que sabemos se derramam sobre nós perenemente, por essas presenças excelsas que nos guiam, que nos conduzem, que nos inspiram, que nos acompanham sem esmorecimento, desejosos de que apenas prestemos atenção em todas as palavras de amor, de estímulo, de afeição que nos legam. Agradecer especialmente essa noite a nossa querida Joana de Ângeles por seus testemunhos, por suas lições, rogando que o Pai, que o Cristo e que toda essa ordem de seres luminosos possam zelar por nós e que nós, por nossa vez, possamos nos abrir para a sua proteção, para a sua inspiração. Que Jesus seja conosco agora e sempre. Então, queridos, só resta agradecer a vocês pela paciência, pela oportunidade desse compartilhamento, né? E rogando que Jesus esteja sempre a nos abençoar e que nós estejamos sempre em sintonia com Ele. Que assim seja.